Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma felicidade estar mais uma vez aqui com os irmãos para compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. E nós chegamos aqui na lição de número 4, que será dada no dia 28 de janeiro do ano corrente. Nós vamos falar hoje sobre a igreja e o reino de Deus. Lembrando que a CPAD preparou para falarmos nesse primeiro trimestre do ano de 2024 sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja. É interessante, irmãos, pensando um pouco esse tema, a igreja e o reino de Deus. O reino de Deus tem as suas leis, e as leis do reino estão em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Nosso Senhor, ele, no capítulo 5, está registrado o episódio onde ele sobe a um monte e ali ele começa então a discorrer sobre as leis do reino. E ele começa: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores. E dentro ainda do Sermão do Monte, ele traz ensinamento, como por exemplo, aquele que lhe bater a face direita, oferece-lhe a outra, aquele que lhe obrigar a caminhar uma milha, vá com ele duas, aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, isso foi um choque para os judeus, que entenderam os vaticínios, as predições, as profecias dos profetas do Antigo Testamento, entenderam como, de forma equivocada, é claro, como que o Messias viria para trazer uma libertação do jugo de Roma. Muitos interpretaram ali, né, dentro do judaísmo, que o Messias viria como um libertador, com grande poderio bélico. Imagine, irmãos, eles com esse pensamento, com essa interpretação equivocada que havia ali, né, no meio do povo de Israel, dos judeus. Imagina que choque, irmãos, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... Eu quero ler aqui o texto com os irmãos, Mateus capítulo 5, os irmãos depois leem, né, todos os capítulos devagarzinho, meditando, com calma, porque é uma riqueza, irmãos, uma riqueza. Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo... Aí ele começa: bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Imagine, irmãos. E aí ele continua, como eu já tenho falado, todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. Muitos ensinamentos para os cidadãos do reino dos céus. E observe, irmãos, para cumprir esses ensinamentos é necessário fazer parte do reino de Deus. E para pertencer ao reino de Deus é necessário nascer de novo. Observe que não é como ingressar em um clube. 1000 vezes não. É necessário que o Espírito de Deus nos dê vida. Isso é regeneração. Nesse momento somos inseridos ao corpo de Cristo. Nesse momento inicia-se o processo de santificação. Passamos por uma conversão, somos justificados por Deus.
A justiça de Cristo nos é imputada. Só dessa forma, irmãos, tendo nascido de novo, é que pertenceremos ao reino de Deus. E só pertencendo ao reino de Deus é que temos condições de cumprir essas verdades. Observe que no decorrer da história, quando nós examinamos a história, claro, estudamos a Bíblia, examinamos, tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado e estudá-lo com seriedade, mas também quando estudamos a história da humanidade, é claro, irmãos, que nós tomamos conhecimento através dos registros que pessoas pensaram que poderiam cumprir essas leis não pertencendo ao reino. Impossível, irmãos. Impossível. Porque para cumprir essas leis, só pertencendo ao reino. E para pertencer ao reino, como eu já falei, reitero, para uma fixação, é necessário nascer de novo. Então, irmãos, nós vemos biblicamente ainda falando sobre reino, e nós vamos falar muito sobre a questão do reino aqui nessa lição de número 4. Eu quero ainda ler mais um texto com os irmãos, que está aqui em Romanos 14, versículo 17, que nos diz assim: porque o reino de Deus, falando sobre esse mesmo reino, que acabamos de ver algumas das suas leis, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que lição, irmãos, preciosa. Esse tema vai nos enriquecer muito, muito consistente, e vamos aqui então degustar, saborear essas verdades da palavra do nosso Deus. Texto áudio que está aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido. Se cumpriu ali esse tempo na plenitude dos tempos, no tempo pertinente, no tempo oportuno, no primeiro século, quando Deus Pai, cumprindo a promessa que ele fizera lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, de enviar da semente da mulher um resgatador, um remidor, ele cumpre com o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce da donzela chamada Maria, tendo por seu pai legal, o seu pai adotivo, José, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito de Deus. Ele era o eterno Filho de Deus e foi enviado. O Verbo encarnou. Observe que eu não estou falando reencarnação, tá? Longe disso. Ele encarnou, ele se humanizou e veio, irmãos, foi ali gerado dentro do útero da donzela Maria, e essa geração foi um milagre. Maria foi agraciada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus desceu sobre ela, mas o nascimento foi natural, porque estou aqui fazendo referência ao nascimento natural. E por que é importante, irmãos? Porque existe uma instituição que ensina que houve um nascimento sobrenatural, e ensina uma espécie de deslocação de útero, o que nunca aconteceu, irmãos. Uma deslocação do útero de forma sobrenatural, como se Jesus tivesse saído pelo lado da donzela chamada Maria, e eles aí, então, com esse equívoco, com essa ideia, eles elaboram a doutrina da perpétua virgindade de Maria, o que biblicamente nunca ocorreu. Então, a geração foi sobrenatural, como um embriãozinho chegou até dentro dela, foi por obra e graça do Espírito de Deus, foi um milagre,
mas o nascimento foi natural, irmãos. Houve no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contração, sangue, e foi necessário cortar o cordão umbilical. O neném nasce, Maria então guarda o tempo da purificação dentro dos costumes judaicos ali do primeiro século, e depois do tempo da purificação, depois que o menino nasce, o tempo da purificação, depois do tempo da purificação, então José coabita com Maria e nascem não só filhos, homens, como também filhas, mulheres. Jesus teve irmãos e irmãs, como registra o rolo sagrado, as sagradas letras. Então, irmãos, o tempo está cumprido. Esse tempo se cumpriu no primeiro século. Nós vamos falar, né, a respeito muito do reino de Deus aqui no decorrer dessa lição. E o reino de Deus está próximo. Jesus estava ali e o reino de Deus também ali estava. Jesus é o regente nesse reino. Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja está aqui na face da terra, irmãos, para pregar a mensagem do reino. E a mensagem do reino é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, irmãos, são as boas novas que o homem, que hoje, por ter herdado o pecado de Adão e ter tido a sua culpa imputada, não precisa estar nessa condição. Por quê? Porque através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus proveu eterna salvação para esse homem e proveu quitação. Foi o que Jesus fez, quitação de dívida, cancelamento de dívida, quando o nosso Senhor deu a vida dele lá naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota. E em Cristo, o homem recebe vida, o homem que está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, como diz Efésios capítulo 2, em Cristo recebe vida, nova vida, vida abundante, vida de verdade, vida verdadeira. E a mensagem do Evangelho, irmãos, nos ensina também que iremos, irmãos, passar toda a eternidade com o nosso Deus. Nós que cremos em Cristo de todo o coração e permanecemos nele até o final, buscando como consequência de ter sido alcançado pela graça de Deus, buscando agradá-lo diariamente, temos prazer em obedecê-lo, em ser fiel a um Deus que tanto fez por nós, e com o coração cheio de gratidão por ele, pelo nosso Deus, cheio de amor por ele, por aquele que nos amou primeiro e tanto fez por nós, enviando um reconciliador, um salvador, um remidor, um resgatador que pagou um alto preço e nos arrancou do mercado de escravo onde estávamos, irmãos. Então, com coração grato e cheio de amor, viver esse evangelho genuíno, puro e verdadeiro. Então, irmãos, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A igreja, que somos nós, cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, composta de nascidos de novo, homens e mulheres convertidos e que estão em um processo de santificação e foram justificados, nós aqui estamos, e somente nós, com uma mensagem.
a mensagem do Evangelho. A missão que temos, irmãos, é alcançar vidas com essa mensagem, assim como nós fomos alcançados. A nossa missão como igreja, nós cristãos, nós, gente, pessoas, nós regenerados. A nossa missão é proclamar as boas novas desse reino, o reino dos céus. Leitura bíblica em classe está aqui em Marcos, capítulo 1, aí do versículo 14 ao versículo 17. E depois que João foi entregue à prisão, está fazendo referência aqui a João Batista, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Observe que Jesus, o Rei dos Reis, como eu já fiz alusão, o Senhor dos Senhores, o regente, aquele que governa, aquele que tem as rédeas da história nas mãos, ele pregava o reino, o evangelho do reino de Deus. E nós devemos andar nas suas pisaduras, irmãos, e devemos fazer o mesmo. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Era o conteúdo da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O mesmo Senhor Jesus Cristo, que chamou Pedro e também André, o irmão de Pedro, também nos chamou. O mesmo Senhor, Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja, Salvador do corpo, que deu uma missão para Pedro e para o seu irmão André, de serem pescadores de homens, também nos deu a mesma missão, irmãos, de sermos pescadores de homens. E nós precisamos, irmãos, anunciar as boas novas desse reino, o reino de Deus. O objetivo da lição são três: relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como seu propósito com a existência da igreja. Vamos falar muito sobre isso. Apontar também as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Existe no reino de Deus uma realidade agora, presente, e existe uma realidade futura, escatológica. E nós vamos aqui mencionar no decorrer da aula. Destacar também a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A igreja sempre esteve no coração de Deus, foi elaborada por ele, e na plenitude dos tempos foi inaugurada. E a igreja é a expressão desse reino, irmãos. A igreja que está para poder expandir o reino de Deus aqui na face da terra. Nós precisamos orar e nos mover na direção da expansão do reino de Deus. Nós precisamos orar, falar, Senhor, me usa, se utiliza de mim como um vaso, como instrumento, como um canal nas tuas mãos para a expansão do teu reino. Me dê poder, autoridade, me dê ousadia, coragem para pregar a tua palavra, ensinar as verdades do teu reino. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmo 47, versículo 6, Salmo 52, versículo 7. Nosso Deus Pai, ele é apresentado como o rei, que exerce, ele, Deus, exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Ele é o regente, ele governa. Deus, ele não somente criou
mas também é o sustentador de todas as coisas, irmãos. Ele não fez como um relojoeiro que dá corda no relógio e abandona o relógio trabalhando sozinho. 1000 vezes não. Ele criou e ele tem preservado a sua criação. Ele, somente ele, tem as rédeas de toda a história nas mãos. Os grandes impérios, babilônico, medo-persa, o Império Grego, o Império Romano, eles cresceram, tomaram em dado momento o poder e eles, como império, passaram, vieram a pique, ruíram, eles foram derribados, mas Deus continua no seu trono, irmãos, regendo toda a história. Sobre o seu reino, o reino de Deus, governa soberanamente. Ele é soberano, irmãos. Ele é quem dita, que dita como deve ser. Ele é que dá as ordens. O nosso Deus tem a soberania, irmãos. E ele é o Deus que não pode ser manipulado. É um ledo engano achar que podemos manipular Deus como se faz como uma espécie de marionete que pode ser manipulada por nós. Deus tem um plano e Ele está levando esse plano a cabo. Ele é um Deus que não pode ser frustrado, não pode ser parado. E sobre o seu reino, governa soberanamente, irmãos. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus. Vai ficar claro para nós a respeito do reino de Deus, a partir de sua natureza, da sua essência e da sua relação com a igreja que está. E a igreja que eu estou fazendo referência aqui é a eclésia, fazendo alusão a nós, pessoas. Aqui estamos para falar como cidadão do reino que somos, falar do grande plano de salvação do nosso Deus, irmãos. Um dia estaremos para sempre nesse reino com o nosso Deus, mas os cidadãos do reino, irmãos, ainda não estão completos. Ainda existe muitos que, como nós, um dia, em nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo, estávamos perdidos, largados nesse mundo, sem paradeiro, sem direção. Muitos ainda estão lá fora. E para que o Espírito de Deus dê vida a eles, regenere, é necessário, irmãos, nós, cada um de nós, cumprirmos a missão, a incumbência, a responsabilidade que pesa sobre nós. Deus tem, o próprio Deus, disponibilizado ferramentas, irmãos, para atuarmos nesse reino que é espiritual. E as ferramentas são espirituais. A atualidade dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, uma evidência inicial de falar línguas, os milagres, irmãos, cura divina, expulsão de demônios, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, faz parte, irmãos, da expressão desse reino que é espiritual, o reino de Deus. Nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. Haverá uma realidade universal no futuro? Sim, mas hoje nós ainda estamos nessa realidade presente, nesse momento. É claro que nós, da Assembleia de Deus, nós cremos que Deus vai estabelecer
o milênio. Isso acontecerá depois ali do finalzinho daquela batalha chamada Batalha do Armagedon, quando o nosso Senhor descer conosco à igreja, e ali o nosso Senhor estará, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derrotando o anticristo com seus exércitos. Depois estará ali, acontecerá o julgamento das nações, e após o julgamento das nações estabelecerá o milênio. A Bíblia nos ensina dessa forma, e nós, da Assembleia de Deus, cremos em um milênio literal, e esse milênio literal será então o futuro e terá uma dimensão universal. Porém, nós aqui como igreja, irmãos, nós precisamos, como eu já tenho reiterado várias vezes, para uma fixação. Precisamos, como expressão desse reino, anunciar as leis desse reino, para que nós que fazemos parte do reino sejamos diariamente aperfeiçoados, vivendo as leis desse reino, e anunciar o evangelho para aqueles que estão fora do reino, possam ingressar no reino de Deus. A igreja é vista como parte desse reino, e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar, é o que temos falado, anunciar, proclamar e manifestar a vida do reino divino. Número 1, a natureza do reino de Deus, a sua essência. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, tem a soberania, tem a rédea da história nas mãos. Assim as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus está no trono e ele rege toda a história. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação. Ele não perde jamais as rédeas da história. Sobre os reinos, o que nós falamos a respeito dos impérios e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Isto significa que nada, irmãos, absolutamente nada. E isso nos traz muita segurança, irmãos, para nós, cidadãos do reino de Deus, nós como cristãos, nós como igreja, nos traz muita segurança. O que, irmão Luciano? Isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Ele é quem governa. Os grandes impérios, eles vêm e passam. Os grandes reis, governantes, eles vêm e eles passam, irmãos. Mas o nosso Deus, ele governa, e isso nos dá grande segurança para cada um de nós, cidadãos do reino. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, a história siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa, isso aqui é muito importante, a doutrina que ele está compartilhando conosco aqui, nós a igreja. Isso não significa, por Deus ser o soberano, ter a rédea da história nas mãos e governar todo esse mundo, não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Não é, irmãos. Muito do que acontece no mundo é consequência da queda do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, consequência
das suas escolhas, dos nossos pais. Muito do que acontece no mundo é consequência da imprudência humana, é consequência da falta de cautela humana. Nós precisamos entender que a lei da semeadura é uma lei vigente, atual, não caducou, não tornou-se obsoleta. E nós vamos colher o que nós plantamos. E muito do que acontece conosco hoje são consequências, irmãos, de uma semeadura no passado, de forma equivocada. E hoje nós estamos colhendo, irmãos, aquilo que nós semeamos. Então, muito também do que acontece é permissão da parte do nosso Deus, irmãos. Devido aos nossos pecados, às nossas atitudes equivocadas, desprezo a Deus, Deus também derrama o seu juízo, e dentro do seu juízo, o juízo de Deus está em Deus entregar o homem aos seus próprios desejos. Quando Faraó endureceu o próprio coração dele, ele mesmo, o Faraó, e o rolo sagrado narra essa verdade, endureceu o seu próprio coração. A Bíblia diz que Deus endureceu também o coração de Faraó. O que é isso, irmão? É entregar o ser humano às suas próprias ideias, aos seus próprios desejos. Deus nos dá a oportunidade ao ser humano, mas o ser humano rejeita as oportunidades dadas pelo próprio Deus. E Deus, ele entrega em algum momento esse ser humano aos seus próprios desejos. Vai, você quer ir? Que seja feita a sua vontade. E isso é o próprio Deus que faz para enviar juízo sobre o homem que escarnece dele, que zomba de Deus. Meu irmão, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também o homem colherá. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão, observe que o diabo e seus demônios, eles têm uma permissão para agir, mas eles não podem ultrapassar esse limite dado pelo próprio Deus. E significa que, embora os homens também, e até mesmo o diabo e seus demônios, tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus, tem um limite. Meus irmãos, o ser humano, onde chega, e infelizmente, é claro que nós não estamos dizendo todo ser humano, há exceções, com certeza, mas onde chega o ser humano, ele destrói tudo, irmãos. O que é rio vira valão. O que antes era um rio de águas cristalinas, com peixes, irmãos, vira um valão cheio de rato. O ser humano chega numa natureza, como nós temos aqui, né? Ainda preservado, naturezas lindas, belas, e desmata, ateia fogo, e depois vem as consequências, depois vem a fúria da natureza. O ser humano aterra lugares onde era a praia, tomando os limites da praia, e depois, irmãos, as águas do mar vêm retomando um lugar que pertencia a elas, que foi dada pelo próprio Deus, como o Criador, acima e separado da sua criação, fez, e as águas do mar vêm tomando. Então, irmãos, muito do que acontece hoje, irmãos, é consequência da maldade humana, das decisões, do poder de decisão, do livre-arbítrio humano. E o homem, irmãos, ao contrário de preservar a natureza,
destrói a natureza. Observe, irmãos, que nós cristãos devemos preservar a natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Não podemos esquecer que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia é o nosso manual, que nós viemos do pó da terra. E Deus nos formou do pó da terra e soprou em nossa narina um fôlego de vida, e nós nos tornamos alma vivente, ou viemos a ser alma vivente. Então nós viemos do pó, irmão, da terra. Nós fazemos parte da natureza. E nós que fazemos parte da natureza, a doutrina do nosso Deus, o nosso manual, o rolo sagrado, escritura sagrada, é que nós devemos cuidar da natureza, porque fazemos parte dela. Nós devemos preservar a natureza, ter cuidado onde colocamos o lixo da casa de cada um de nós, termos cuidado, irmãos, com as árvores, com as plantas, termos cuidado também com os animais. Nós devemos ter muito cuidado, carinho, cautela, como agir, como proceder. Tudo isso, irmãos, faz parte das doutrinas do nosso Deus para nós. E nós precisamos tomar tempo para debruçar sobre o nosso manual e praticar as verdades do nosso Deus, tornar essas verdades realidade em nossa vida, em algo vivencial. Assim Deus domina sobre todos. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele, em um governo soberano e teocrático. Deus faz uma promessa a Abraão, a promessa do tronco dele fazer um povo de milhares, e fez antes mesmo Israel sair da casa da servidão, do Egito. Já contava com aproximadamente 3 milhões de pessoas, e esse povo ali, depois que chega, muito tempo depois, no Sinai, com leis, regulamentos e normas, torna-se então uma grande nação, a nação de Israel, os descendentes dos patriarcas, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. E Deus, irmãos, ele escolheu esse povo, que ele mesmo formou quando chamou o seu servo Abraão, e Abraão não foi um prevaricador, não faltou a dever, mas obedeceu a Deus e saiu, irmãos, em obediência a ele. E Deus, irmãos, o Deus soberano, não permitiu que uma palavra dele mesmo caísse por terra, porque ele é um Deus que vela sobre a palavra dele para que a mesma se cumpra. E ele então, no Antigo Testamento, revela, deixa claro que escolheu um povo, que povo? Israel, para reinar sobre ele. Deus reina sobre esse povo. Era um governo teocrático, teo, Deus, e governo, cracia, governo. Deus governava, era um governo teocrático, o próprio Deus governava da eternidade. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, Números capítulo 23, versículo 21, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre o seu antigo povo, Isaías capítulo 43, versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação. E, por meio dela, todos os povos, como que todos os povos da terra, e nós, hoje aqui também, brasileiro que somos, dentro do nosso amado país, o Brasil, fomos abençoados, irmãos. Todos fomos abençoados, porque o Messias, o prometido em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o revelado ali, aquele que viria
reconciliar a humanidade com o próprio Deus. Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo a humanidade. E nós, irmãos, fomos abençoados porque o Messias vem da linhagem de Abraão. Passa por Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, Jacó os seus filhos e dentre os seus filhos o Judá. E Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, porque ele vem da linhagem de Judá. Então, irmãos, por meio de Israel, por meio dos descendentes de Abraão, todos os povos, irmãos, foram abençoados, porque recebemos o Salvador, o resgatador, aquele que a Bíblia diz no Novo Testamento que é o último Adão. E assim, irmãos, como toda a humanidade herda o pecado do primeiro Adão e tem a sua culpa imputada, o último Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leva sobre ele os nossos pecados e ele recebe a justa paga sobre ele mesmo, que os nossos pecados mereciam lá naquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, fora dos muros de Jerusalém, pendurado naquela cruz. Embora nenhum dos seus ossos foram quebrados, ele foi dilacerado por nós, e ele paga o preço da dívida, uma dívida incalculável que cada um de nós tínhamos com Deus Pai. E ele ali faz então expiação por nós, e ele torna Deus, irmãos, favorável a nós. E quando cremos nele de todo o coração, em Jesus, nós somos justificados. A justiça de Cristo, irmãos, nos é imputada, e o próprio Deus Pai, tendo a justiça dele satisfeita pela obra redentora e vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, ele nos declara justo. É a mensagem do Evangelho, irmãos. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem, irmãos, para alguns é loucura, mas foi o que Deus fez, um Deus sábio. O plano elaborado, irmãos, já deixa claro que só Deus poderia. Somente Ele, irmãos, que subsiste uma trindade, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Não há hierarquia, porque são coiguais, coeternos, coexistentes. Somente Ele, numa trindade santa, um só Deus, poderia, irmãos, escrever antes da fundação do mundo, elaborar antes da fundação do mundo esse plano e Ele mesmo colocar em execução. Ô meu irmão, minha irmã, ô igreja, o mérito é todo dele, a honra é toda dele. Importa que ele cresça e que diminuamos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, da descendência de Davi, que por intermédio de sua morte, ele morreu para nos salvar. Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, ele morreu para nos salvar e ressurgiu dentre os mortos, irmãos, para a nossa justificação. Ele foi o primeiro, a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, porque ressurgiu dentre os mortos, e a ressurreição ali foi para a imortalidade. Todos que antes dele voltaram a viver, como Lázaro, o filho da viúva da cidade de Naim, a filha de Jairo e muitos outros no Antigo Testamento, eles voltaram a viver depois de estar morto, mas um dia eles tornaram a morrer. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu, e foi o único, primeiro que ressurgiu para a imortalidade. E Ele, irmãos, é
a certeza, convicção que um dia, irmãos, nós que já tivermos passado pela morte física para Ele, um dia seremos também ressuscitados e receberemos a partir desse corpo, um corpo semelhante ao corpo ressurreto do eterno Filho de Deus. Será a partir desse corpo. Quando penso, irmãos, na ressurreição, nessa promessa bíblica que jamais poderá ser falhada, jamais, irmãos, irá falhar. A promessa que acontecerá da forma que tem sido feita a ressurreição daqueles que passar em Cristo. Quando penso nessa realidade, irmãos, penso biblicamente a partir desse corpo. Eu gosto de lembrar de quando éramos criança e a nossa professora pediu para fazermos um trabalho, e o trabalho era pegar alguns grãozinhos de feijão e colocar dentro do algodão e umedecer esse algodão, e depois de uns dias os grãos de feijão morria, e desse mesmo grão, irmãos, não era de outro, era do mesmo grão que depois de morrer surgia um broto, irmãos. Era um broto daquele mesmo grão depois de morrer. Nós, então, irmãos, assim também como essa analogia que acabei de mencionar, receberemos um corpo glorificado a partir desse. Observe que a ressurreição de nosso Salvador, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi uma ressurreição física. Ele comeu depois de ressurreto, as marcas estavam lá dos pregos no seu punho, estava lá a marca da lança que o perfurou e atingiu o pericárdio, porque saiu sangue, saiu água. O texto nos narra, registra dessa forma. Então, estava preservado, irmãos, o que aconteceu com ele um pouco antes da sua morte e um pouco antes da sua ressurreição, estava preservado. A ressurreição foi física, mas o mais sem i, a conjunção adversativa no português, mas aquele mesmo corpo, irmãos, não havia mais as mesmas limitações que antes. Agora os discípulos estavam reunidos em um cenáculo e sem que precisasse abrir uma porta, uma janela, lá estava ele junto deles, porque depois da ressurreição ele passa ainda aqui 40 dias dando instruções aos discípulos, e só depois dos 40 dias das últimas instruções aos seus discípulos, à sua igreja, ele nos Montes das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras, assunto ao céu. Então, irmãos, esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio de sua morte, como temos falado, e ressurreição, estabeleceu a igreja. A igreja foi estabelecida, irmãos, por ele. Ele é o fundamento da igreja. Aquele que a estabeleceu é o seu fundamento, o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada sobre a confissão de Pedro. E qual foi a confissão de Pedro? A confissão de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele estabeleceu a igreja. Efésios capítulo 2, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 14, Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Que ensinamos aqui, irmãos, nesse primeiro tópico? Ensinamos que as escrituras sagradas revelam, descortina, tira o véu, a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e
Agora, a igreja que é formada, irmãos, por pessoas de várias nacionalidades que creem em Cristo de todo coração, pessoas de várias raças, nós brancos, nós pardos, nós negros, nós que temos uma vida financeira abastada, nós que somos classe média, nós que somos pobre, nós que temos um nível cultural muito elevado ou não temos um bom nível cultural, não importa, irmãos. Quando cremos em Cristo de todo o coração, todos nós somos irmãos em Cristo, fazemos parte da família de Deus, irmãos. E Jesus conseguiu isso, irmãos. Está formando uma família. E essa família está sendo formada diariamente e ainda há lugar. E nós, como igreja, irmãos, fazemos parte de que os membros da família que ainda não são família estão fora dos nossos arraiais, fora dos nossos acampamentos. Nós, irmãos, fazemos parte como anunciadores de boas novas. E o Espírito de Deus, irmãos, cooperamos com Ele. Ele convence os moradores da face dessa terra que só existe um Deus vivo e todo-poderoso e que é necessário nascer de novo para fazer parte dessa família. E Ele mesmo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus, tem dado vidas a mortos. E vidas, homens e mulheres, os dois gêneros têm então ingressado nessa família que é a família de Deus. Tópico 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado, cego e mudo. Nós, irmãos, como igreja, aqui no século 21, não podemos abrir mão de manifestações nesse reino, o reino de Deus. É claro que a medicina tem o seu lugar e cumpre o seu papel, e nós muitas vezes recorremos à medicina, tomamos remédio, o médico nos ajuda, e tivemos um grande homem de Deus, o Lucas, que escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, e também o livro histórico, registrou o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Ele foi, Lucas, companheiro do apóstolo Paulo em muitas das suas viagens missionárias. E Lucas era um médico, era um doutor. Nós tivemos aqui também, bem próximo de nós, o amado doutor Lloyd Jones, fantástico, tão precioso, proclamador das boas novas do reino, que também foi um médico, irmãos. Então, nós entendemos a importância da medicina e nós cristãos, com a lei do nosso Deus, o rolo sagrado, sagradas letras, nós somos entendidos, temos, irmãos, equilíbrio em nossas ações e recorremos à medicina quando é necessário. Porém, nós não podemos, irmãos, abrir mão de orar para que Deus cure, uma intervenção somente divina, faça milagres, porque os milagres não estacaram no primeiro século, os milagres não ficaram lá, os milagres são para enquanto a igreja estiver aqui palmilhando por essa vereda, peregrinando aqui essa viagem. Então, não podemos abrir mão da cura divina, orar por pessoas doentes, irmãos, e pedindo que Deus as cure. Uma outra realidade, irmãos, é a expulsão de demônios. Não somos caçadores de demônios. Nós, quando alguém vem
endemoniado, possesso por demônio. Precisamos, irmãos, impor as mãos e expulsá-los em nome de Jesus. Demônios são expulsos pelo poder do nome do eterno Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, é expressão que faz parte da dimensão do reino, curar os enfermos, expulsar os demônios. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, aqueles líderes religiosos, irmãos, que tinham a aparência de que estavam vivos, mas estavam completamente mortos nos seus delitos e pecados, que o acusaram, os fariseus o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Observe, irmãos, que aqueles líderes religiosos, os fariseus, eles negaram a origem dos milagres, daqueles grandes feitos, porque estavam enciumados, estavam com inveja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles negaram a origem. Eles diziam que a origem daqueles milagres não era Deus, mas era o príncipe dos demônios, era Beelzebu. E de uma certa maneira, dentro do contexto que eu trago para os irmãos, isso é precioso, irmãos, dentro do contexto que eu passo a falar agora. Por que é precioso essa ação equivocada, demoníaca, diabólica dos fariseus aqui em acusar o nosso Senhor de que ele estava atuando pelo poder de Beelzebu, o príncipe das trevas? Porque até mesmo esses homens, irmãos, fariseus, eles mudaram a origem do milagre. E nós sabemos que a origem era Deus e não Beelzebu. Eles só puderam mudar a origem. Por quê? Porque eles não puderam negar o milagre. Sabe por quê? Porque o milagre que Jesus fez não foi embaixo de uma mesa, não foi dentro de uma caverna, não foi em um cantinho isolado qualquer. Centenas e centenas na multidão, e até milhares, irmãos. Às vezes a multidão que seguia a Jesus, as multidões que o seguiam, chegava aproximadamente, fazendo um cálculo entre mulheres, crianças, que não estavam sendo contados, aproximadamente 20 mil. Como negar um milagre visto por 20 mil pessoas, irmãos? É impossível. Foi o que aconteceu quando um homem estava morto há 4 dias e cheirava mal. Estava em estado de decomposição, porque a Bíblia diz que ele cheirava mal. E Jesus, chegando diante do seu túmulo, disse: Lázaro, venha. E a alma e o espírito de Lázaro, que não estava ali dentro daquela sepultura, ali estava o corpo inerte. A alma e o espírito que estava dentro do seio de Abraão, irmãos, ouviu a autoridade da voz do eterno Filho de Deus, que tem poder sobre o inferno, o Hades, a região dos espíritos, dos mortos, e tem poder, autoridade sobre a morte. E ouviu a voz dele e foi obrigado a obedecer, ouvindo a voz do eterno Filho de Deus. E o espírito e a alma de Lázaro volta para aquele corpo, e Lázaro vem. Irmãos, foram centenas e centenas de pessoas que presenciaram e sentiram o cheiro, o mau cheiro saindo daquele túmulo, e que viram Lázaro voltar à vida. O testemunho era tão forte, irmãos, tão forte, que mais à frente o texto registra que eles queriam matar Lázaro, porque enquanto Lázaro estivesse vivo, lá estava o forte testemunho do milagre que o eterno Filho de Deus fez. Então, irmãos, eles só podiam negar a origem do milagre, mas não podiam negar o milagre.
Alguém hoje no século 21, no contexto odierno, aqui agora onde estamos vivendo essa era, essa época, poderá negar os milagres registrados na Bíblia? Nós, nessa distância de tempo, distância geográfica, se aqueles que lá estavam, que pegavam em pedra para apedrejar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se aqueles que lá estavam presenciaram, irmãos, não puderam negar o milagre, eles, o máximo que puderam fazer foi negar a origem do milagre, a origem. Mas nós sabemos que esse milagre não vieram os milagres de Beelzebul, príncipe dos demônios, mas vieram de um Deus todo-poderoso e vieram, irmãos, ali do Deus encarnado que tabernaculou entre nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que não puderam negar o milagre, mas negaram a origem, somente puderam negar a origem do milagre, porque o milagre foi um fato, irmãos, incontestável e inegável, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Mateus, capítulo 12, versículo 24, a resposta de Jesus foi reveladora. O que Jesus diz? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é o que ele fazia, é conseguinte chegado a vós o reino de Deus. E se é chegado a vós, significa que Jesus está dizendo, é chegado entre vós o reino de Deus. Também ali naquela ocasião, no primeiro século, é isso que Jesus Cristo está falando, se referindo, falando aos fariseus. Mateus capítulo 12 também, versículo 28, nessas palavras do Senhor vemos um aspecto importantíssimo nas palavras de nosso Senhor, na compreensão da identidade do reino de Deus, irmãos. A sua realidade presente lá no primeiro século, que perdura, irmãos, essa realidade até o século 21, e essa realidade continuará enquanto a igreja estiver aqui na terra, e depois, irmãos, se cumprirá de forma total, na sua totalidade, na sua integralidade também. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens, ali naquela ocasião, na vinda do nosso Senhor no primeiro século. Como já tenho falado, nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, 1000 vezes não é algo subjetivo, mas concreto e real. E nós, irmãos, a igreja, fazemos parte desse reino e estamos aqui, irmãos, para proclamar, difundir, disseminar o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está, o reino de Deus se manifesta. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos capítulo 8, versículo 12, curadas e libertadas do poder do diabo, Atos capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, o reino de Deus está presente, irmãos, e o reino de Deus está aqui, porque em nossos dias pessoas têm sido salvas, irmãos. Está aqui porque em nossos dias pessoas têm sido curadas e pessoas têm sido libertas do poder do diabo. O reino de Deus está presente. Romanos capítulo 14, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, o rei dos reis, o regente, aquele que governa. Estava presente no ministério apostólico também e na igreja primitiva, e finalmente está presente, como já tenho feito alusão, por intermédio de nós, irmãos,
os cidadãos do reino, da igreja de Cristo na presente era. O reino de Deus como realidade futura, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico, como nós já fizemos menção a respeito do milênio, escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Eu quero ler junto com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Pessoas que ficarão fora desse reino. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E eu quero ler aqui o versículo 11, é o que alguns têm sido. Pode ser que alguns de nós tenhamos sido beberrões, idólatras, adúlteros, devassos. Alguns de nós pode ter sido efeminados, pode ter sido sodomitas. E ele completa aqui, é fantástico, irmãos, essa doutrina. E é o que alguns têm sido, mas o mais sem haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que embora alguns de nós enquadremos aqui em algumas desse proceder equivocado, tendo sido devasso, idólatra, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, uma vez alcançado pela graça de Deus, mediante a fé, e ao nascermos de novo, irmãos, a consequência de ter sido alcançado pelo grande amor de Deus e ferido por esse amor, a consequência, irmãos, é não vivermos mais nessas trevas, sendo devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Não vivendo mais nessas trevas, irmãos. Por quê? Porque fomos chamados das trevas, da podridão mencionada aqui no texto sagrado. Fomos chamados, arrancados de lá para a luz do reino do nosso Deus. E hoje, irmãos, vivemos vida radicalmente diferente, porque nascemos de novo, porque estamos em um processo de santificação, porque passamos pela conversão, porque temos prazer em agradar o nosso Deus diariamente. A lei de Deus é boa, é perfeita, porque veio de um Deus bom e perfeito. E nós, irmãos, temos prazer em cumprir a lei de Deus, embora todo aquele cerimonialismo tenha caducado, tenha tornado obsoleto a lei cerimonial. A lei moral é vigente, é atual, não caducou, não tornou-se obsoleto, e nós temos prazer no decálogo, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, e em Cristo, irmãos, como consequência de estarmos em Cristo, cumprimos a lei de Deus. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, mesmo sendo possível já experimentá-la agora, é o que fazemos, experimentando nesse momento. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude, na era vindoura. O milênio, que já falamos sobre,
O reinado de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. O que nós aprendemos, irmãos, nesse segundo tópico, o reino de Deus possui uma dimensão presente agora. E a igreja é composta por cidadão desse reino de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus aqui na terra e está para disseminar as boas novas do reino. Mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Terceiro tópico, a igreja, no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. A igreja não é o reino de Deus. Ela faz parte. Nós fazemos parte do reino de Deus. E temos um escopo como igreja, que é a expansão do reino de Deus. E para isso, precisamos, irmãos, anunciar a boa mensagem, a boa notícia, o plano de Deus, que Deus elaborou antes da fundação do mundo e pôs em execução, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus é mais amplo, envolve todo o povo de Deus, na antiga, bem como na nova aliança. A igreja mesmo inserida no contexto do reino não existia no Antigo Testamento, como igreja, na forma que nós vemos hoje, visível, como vemos hoje. Foi inaugurada em Atos capítulo 2, no dia da festa chamada de Pentecoste. Então, no Antigo Testamento não vemos assim, como vemos depois da inauguração ali em Atos capítulo 2. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, lá a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. E hoje a igreja, como comunidade do reino do Novo Pacto, é formada, como eu já falei, sei que já falei, mas reitero a doutrina para uma afixação. É formada por pessoas, irmãos, de todas as nacionalidades que creem em Cristo de todo o coração e são inseridas ao corpo de Cristo, inseridas ao reino de Deus, quando, crendo em Cristo de todo o coração, se arrependendo, nascem de novo, passam pelo ato da regeneração. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Nesse tempo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 10. Isso aqui é fantástico, irmãos. Essa doutrina, esse ensinamento, quando eu falo doutrina, irmãos, é claro que boa doutrina produz bons costumes, mas os costumes eles mudam, são diferentes, dependendo da cultura que há em cada país, são diferentes. Mas essa doutrina, esse ensinamento aqui que eu passo a ler agora, é para sempre, irmãos. É perene, é eterno. Ela não é um improviso de Deus, irmãos. A igreja sempre esteve no coração do eterno, do grande eu sou. Ela, a igreja, não é um improviso de Deus. Não é como se Deus tivesse, depois da queda, colocado a mão na cabeça e agora o que eu faço? Não, irmãos. 1000 vezes não. Deus, o nosso Deus, é um Deus que não pode ser pego de surpresa. Ele que sempre nos surpreende com os seus feitos, com os seus milagres, com a sua intervenção em nosso favor. Ele que sempre nos surpreende, não pode ser pego de surpresa, irmãos. E tudo estava escrito, elaborado, planejado por Ele mesmo. Então a igreja não é um improviso, não é um plano B, já que o plano A deu errado. 1000 vezes não, irmão. Ela não é um improviso de Deus, nenhum remendo
que ele fez na história da salvação. Não. Ela foi projetada e planejada. Você, minha irmã, meu irmão, eu, a igreja, ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus, irmãos, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Deus viu você, minha irmã, viu você, meu irmão, viu a mim, viu a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano, que temos aqui falado paulatinamente, irmãos. Significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Deus quer, irmãos, que você, minha irmã, meu irmão, que nós, a igreja, façamos conhecido o plano dele, o plano de salvação, irmãos. E nós precisamos, irmão, anunciar essa verdade a todos moradores dessa terra. É por intermédio dela, da igreja, que as insondáveis, irmãos, é imensurável, não se pode mensurar, analisar, calcular, devido à grandeza, o grande tesouro que é. É por intermédio dela, da igreja, que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas, dos principados, das autoridades e potestades. Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Só tomarão conhecimento do reino de Deus, irmãos, e da mensagem do reino, através de cada um de nós, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja. A igreja é a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos, capítulo 19, versículo 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Era a mensagem, irmãos, que feriu o apóstolo Paulo. Ele ali com muita fúria, irmãos, e a fúria de Saulo de Tarso estava em que lá na frente, depois do capítulo 9 de Atos, ele faz referência ao episódio, ali o acontecimento da sua conversão. Ele diz que foi por volta do meio-dia, e ao meio-dia, nesse horário, ali naquele caminho próximo a Damasco, todos que ali passavam, irmãos, buscavam uma sombra para descansar, porque o sol nesse horário era muito intenso, naquela região desértica ali, irmãos, próximo de Damasco. Mas, irmãos, o texto diz que ele estava no caminho, não estava buscando uma sombra, mas no caminho. Demonstra, irmãos, a fúria de Saulo de Tarso. Ele desejava chegar em Damasco e dar continuidade ao que ele já vinha fazendo em Jerusalém, arrastando os cristãos pelas ruas, obrigando eles a blasfemar contra o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, achando ele que estava fazendo um serviço a Deus. Foi quando ele ali, irmãos, no caminho próximo a Damasco, o Deus que é perito em domar feras indomáveis, doma Saulo de Tarso, irmãos, e fere ele com o seu poder transformador. E Saulo de Tarso, irmãos, agora, depois do encontro com o Jesus, que nessa ocasião já estava na eternidade, era o Jesus ressurreto, depois daquele encontro, o perseguidor da igreja passa a ser perseguido porque se torna igreja. Então, irmãos, falando aos presbíteros de Éfeso, o mesmo Saulo de Tarso, que também tinha por nome Paulo. Paulo era o nome romano dele e Saulo o nome judaico. Ele agora
deixa claro ali, irmãos, em Atos, capítulo 20, versículo 25, que ele pregou a eles, aos presbíteros que estavam em Éfeso, a mensagem do reino. Essa mensagem que ele foi alcançado, irmãos, mudou a vida dele. Ele, por muitos e muitas momentos, irmãos, muitos momentos, ele também anunciou, e até completar a sua carreira, guardando a fé, ele anunciou as boas novas desse mesmo reino, o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus, Atos capítulo 28, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus, Atos capítulo 14, versículo 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Não podemos perder, irmãos, a visão do reino de Deus. Precisamos, irmãos, ao contrário de ter uma visão míope, uma visão tacanho, pequena, precisamos ver, irmãos, e ver como o nosso Deus vê esse mundo, e termos o mesmo escopo, o mesmo alvo, o mesmo objetivo que o nosso Deus tem. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e enveredada por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Se por algum motivo, irmãos, em algum momento nós saímos da rota e deixamos de propagar a mensagem do reino, voltemos para os trilhos, irmãos. Essa lição, a lição de número 4, que será dada no dia 28 de janeiro do ano corrente, não está aqui debalde, inutilmente. Está também com a finalidade de voltarmos aos trilhos. O caminho é esse, andai por ele. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. O que aprendemos aqui, irmão, nesse terceiro tópico: o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus, em todas as épocas, Antigo e Novo Testamento. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros irmãos nossos, irmãos do Antigo Testamento, eles morreram crendo na promessa que Deus fizera no capítulo 3, no versículo 15 do primeiro livro do rolo sagrado, das sagradas letras, do livro de Gênesis, crendo na promessa de que da semente da mulher viria um que feriria a cabeça do diabo, a serpente. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles olhavam com fé para essa promessa que um dia viria um Messias, um Redentor, um Salvador, um Resgatador, e eles não viram essa promessa na plenitude dos tempos, no primeiro século se cumprir, mas morreram crendo, irmãos, e serão salvos, porque o sangue de Cristo tem poder retroativo também, e tem poder para resgatá-los, e resgatou cada um deles, irmãos. Nós também olhamos para Cristo, para a eficácia do sangue remidor, para a eficácia do sangue resgatador, o sangue de Cristo que fala mais alto do que o sangue de Abel, que nos lava e nos purifica de todo pecado e faz de nós o mais vil pecador, uma vez crendo em Cristo de todo o coração, mais alvo do que a neve.
Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, não é. Pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento. Você, meu irmão, minha irmã, eu, nós, a igreja, gente, pessoas que congregamos dentro do templo, do edifício. Somos o instrumento presente do reino e herdaremos em breve o reino na sua totalidade. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim o reino de Deus em sua plenitude ou na sua manifestação final incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o eterno Filho de Deus. Chegamos aqui ao final de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Querendo, bom Deus, Ele me dando vida até lá, na próxima lição, a lição de número 5, nós falaremos sobre a missão da Igreja de Cristo. Oremos. Deus amado, nós louvamos Teu nome, adoramos a Tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de falarmos aqui mais uma vez da Tua palavra. Continue conosco, ó Pai, somos completamente dependentes de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, aqui, essa viagem, meu Deus, essa peregrinação como forasteiro que somos, ó Pai amado, até chegarmos na eternidade, onde passaremos, ó Deus, contigo, meu Senhor. O Senhor que é um Deus bondoso, um Deus de toda graça, que proveu para nós, ó Deus eterno, a salvação. O mérito da salvação só a Ti pertence. Te louvamos e Te engrandecemos, ó Deus, por fazermos parte como igreja do Teu reino. Nos dê coragem, ó Pai, para seguir pregando o evangelho genuíno, verdadeiro, ó Pai, enquanto estivermos aqui na face da terra, que possamos cumprir a missão. Te louvamos, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Assim nós oramos e lhe agradecemos, em nome de Jesus.